Se você curte a história dos vikings tanto quanto eu e quer ter um gostinho de como era a vida deles no passado, fica ligado porque hoje eu vou finalmente fazer o vídeo que inspirou esse canal. Eu vou te contar tudo sobre o hidromel, a bebida dos vikings. Faz 8 anos que eu aprendi sozinho, na raça, a fazer essa bebida que é considerada dos deuses. Nesse tempo todo eu acertei e errei bastante. E aí agora eu quero trazer uma série. Eu vou te ensinar a fazer hidromel aí na sua casa. E depois nós vamos juntos descobrir todas as receitas que tem por aí de hidromel, inclusive as mais secretas da Idade Média. E vamos fazer aqui nesse canal. Mas Bruno, pera, o que é hidromel? Eu não faço ideia o que é isso. Eu nunca vi isso antes. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. O hidromel é uma bebida alcoólica fermentada composta por água, mel e levedura. Ela é pouca conhecida no Brasil, mas é muito famosa na Europa e está na história de vários povos pelo mundo, dos chineses aos maias, passando pelos vikings, celtas, anglo-saxões, romanos, gregos, indianos e quase todo mundo. A graduação alcoólica do hidromel pode ir de 3,5 graus ABV, que é a classificação usada no mundo todo para medir o teor alcoólico de uma bebida, até 20 graus ABV. Só que o normal hoje em dia é o hidromel ficar perto do que é o vinho, em torno de 12 graus ou 12% de álcool. Em inglês, hidromel se fala mead. A palavra é derivada do inglês antigo medu e em nórdico antigo é miodr. Existem derivações similares em várias línguas antigas da Europa e do mundo, todas significando quase a mesma coisa: um campo, prado, pasto ou o ato de fazer uma colheita. Talvez porque o mel ficasse no campo, sei lá. Mas a gente vai discutir mais pra frente nesse vídeo as origens do hidromel. Existem várias variações dessa bebida, mas quando é uma receita pura, apenas de água e mel, ela é chamada de show mead. A receita também pode conter várias especiarias e ervas. Para esse tipo de bebida é dado o nome de spiced mead ou meteglin, que era a forma mais comum consumida pelos vikings e na Europa medieval. Ou no hidromel você pode colocar frutas, e aí é dado o nome de melomel. Existem mais de 50 tipos de hidromel pelo mundo, além de você poder pegar eles e misturar tudo junto. Então essas variações que eu te falei são as mais básicas e comuns que a gente vê por aí. Beleza, Bruno, eu entendi o que é hidromel, mas eu não faço ideia o que é fermentação alcoólica. É assim que se faz o álcool? O hidromel é uma bebida fermentada, igual a cerveja e o vinho. A única coisa que muda é a fonte do açúcar usada para produzir o álcool, nesse caso, o mel. Agora vai começar a aula de química, porque eu vou ter que te falar sobre o processo de fermentação alcoólica. Então senta aí na cadeira e vambora. Olha que legal! A fermentação alcoólica é o processo de transformar açúcar em etanol e dióxido de carbono, o famoso CO2. Esse é o único jeito de se obter álcool, então presta atenção. Porque a sua cerveja do final de semana depende disso. Esse processo é feito por fungos, que também são chamados de leveduras ou fermento, que comem o açúcar que pode ser fermentado. Nesse caso, o açúcar que pode ser fermentado é a frutose e a glicose. E essas leveduras transformam os açúcares em 2 subprodutos. Um é o álcool etílico e o outro é o gás carbônico. Ninguém tá falando aqui que o álcool é o cocô da levedura, mas se você quiser pensar assim... Ah não, aí ele extrapolou. Quando você quer o álcool, você deixa o CO2 embora. Ou não, porque é ele que dá a carbonatação da bebida. Sabe aquelas bolinhas que você vê saindo do vinho ou a espuma da cerveja? Então, é o CO2 ali dentro. Mas às vezes você só quer o gás carbônico, tipo quando você vai fazer um pão ou bolo. Se você usou um fermento biológico, ele produziu álcool. Existe álcool na massa do pão ou do bolo, mas ele evapora com a alta temperatura do forno. E o gás carbônico produzido na fermentação é o que faz a massa crescer. Fala aí, a gente deve muito das nossas vidas às leveduras, né? Aliás, a gente pode fazer hidromel usando apenas o fermento do pão. E a gente vai fazer isso aqui no canal. Então já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Existe uma briga aí de qual é a bebida fermentada mais antiga do mundo. A treta é entre o hidromel, o vinho e a cerveja. Porque estas 3 bebidas alcoólicas fermentadas
sempre aparecem em várias culturas diferentes e há muito tempo atrás. Ninguém sabe ao certo qual é a mais antiga, mas, na minha opinião, é o hidromel, porque ela é mais fácil de se fazer na natureza. É só você ter um pouco de mel e água e a levedura entra ali, que pronto, você tem um hidromel. E isso pode acontecer naturalmente aí fora na natureza. E é essa a primeira teoria sobre o surgimento do hidromel, a de que o ser humano já coletava a bebida das árvores há 20 mil anos atrás. No período de secas nas savanas da África, as abelhas selvagens iam fazer seus ninhos nos buracos das árvores. E depois que as chuvas vinham, estes ninhos enchiam de água, misturando a água e o mel. Com o tempo, as leveduras que estavam ali no ar caíam na mistura e fermentavam. Pronto, hidromel direto da árvore. Pensa que fantástico! Mas as primeiras evidências arqueológicas encontradas do hidromel foram em vasos de cerâmica chineses, de cerca de 9 mil anos atrás, contendo traços químicos de mel e arroz fermentado. Os primeiros registros escritos de hidromel datam de 1500 a.C., nos poemas da Rig Veda, uma antiga coleção indiana de hinos védicos, conhecida como os Vedas, que é tipo a Bíblia do hinduísmo, generalizando bem. O hidromel também foi muito consumido na Grécia Antiga. Aristóteles fala sobre o hidromel no seu tratado chamado Meteorológica, e o romano e naturalista Plínio o Velho faz um estudo das diferenças entre o vinho e o hidromel no seu livro História Natural. Nós já falamos desse livro no meu vídeo sobre os dragões, confere que tá demais! Por toda a Europa pré-medieval, existem relatos do consumo e produção do hidromel. Os celtas e os povos germânicos antigos falavam sobre o hidromel nas lendas que permeavam a mitologia deles. E durante a Idade Média, o consumo do hidromel se consolidou, aparecendo em vários lugares. Inclusive, o termo lua de mel vem de uma tradição medieval de presentear os noivos com um mês ou o período completo da lua de suprimento de hidromel. E não só na Europa, mas em todo o mundo o hidromel era consumido. Os antigos maias faziam bebidas com fermentado de água e mel. Essas bebidas se chamavam bauche e tabentum. Ou seja lá como for que fale isso. Mas Bruno, a gente quer saber sobre os vikings. Como é que os vikings produziam e consumiam o hidromel? O hidromel era a bebida dos deuses para os vikings. A história é de que a bebida era guardada pela gigante Gunnlod e ninguém tinha acesso a ela, mas o poderoso deus Odin, usando de toda a sua astúcia, seduziu a gigante e a amou por 3 dias. Com isso, ele conseguiu distraí-la e roubou o hidromel enquanto estava no formato de uma águia. Depois disso, Odin levou a bebida para seus salões, chamados de Valhalla, onde bebia junto com os outros deuses e parte dos humanos que bravamente morreram em batalha. Quem produzia a bebida para os deuses era o cozinheiro Andrimir. Ele fazia o hidromel a partir do leite da cabra mágica Heidrun, que vivia nos telhados de Valhalla. Aliás, Valhalla é apenas um dos lugares de toda Asgard, o mundo dos deuses Aesir. No contexto da era viking, o hidromel era uma bebida muito difícil de fazer e, portanto, era escassa e reservada apenas para os ricos e nobres, ou servidas em festas e cerimônias importantes. Isso porque o mel era coletado de colmeias selvagens, e você já viu o frio que faz na Escandinávia, né? As abelhas se escondiam muito bem no meio da floresta. Além da produção da colmeia selvagem ser muito menor do que essas colmeias de cativeiro que a gente tem hoje em dia. Voltando para o período romano, o pessoal muitas vezes usava o mel para pagar seus impostos, ao invés de ouro. Isso mostra o quanto o mel era valioso antigamente. Para você ter uma noção, para fazer 10 litros de hidromel é necessário por volta de 3,5 quilos de mel. Uma colmeia selvagem produz em média 11 quilos por ano de mel. Então cada colmeia poderia hipoteticamente produzir 30 litros de hidromel por ano. Pode até parecer muito, mas pensa que você tinha que ir atrás da colmeia no meio da floresta e a hora que você coletasse o mel dessa colmeia, ela deixava de existir, porque você tinha que destruir a colmeia. E as abelhas iam embora e faziam colmeia em outro lugar que você não sabia onde. Então realmente era bem difícil conseguir mel antigamente. E outra, tinha muita gente para beber hidromel e conseguir compartilhar tudo isso. Os vikings tinham a cultura de beber e comer muito.
Aliás, os guerreiros e líderes que bebiam muito e se embriagavam eram bem vistos e valorizados pela comunidade. Então dá para imaginar que os nobres e ricos queriam guardar todo o hidromel disponível só para eles poderem beber o quanto quisessem até cair no chão. Para os outros, ficava a cerveja e o vinho. Aliás, falar de hidromel dá uma sede, né? Skull. Também é contado nas sagas vikings e no poema de Beowulf, um poema anglo-saxão que se passa na Escandinávia, que o hidromel era bebido pelos guerreiros e berserkers antes das batalhas. Eu falei bastante disso nesse meu vídeo aqui sobre o cotidiano dos vikings. Na era viking, o hidromel tinha uma graduação alcoólica mais baixa, entre 4 e 8 graus, ou %, e era principalmente feito com ervas e especiarias. A sua fermentação era aberta. Isso quer dizer que a mistura de água e mel ficava em barris abertos, sem tampa, para que as leveduras responsáveis pela fermentação viessem do ar e caíssem naturalmente na mistura. Não eram adicionadas artificialmente igual fazemos hoje. Uma curiosidade, lá na frente a gente vai ver que a fermentação aberta é ruim para o produto final do hidromel, porque junto com a levedura boa, que faz a fermentação e produz o álcool, poderia vir outros fungos e bactérias indesejadas, que produzem químicos, alguns compostos diferentes do que a gente quer e pode trazer um gosto bem ruim para a bebida. Pode não ficar tão ruim assim, ou pode ficar horrível. Esse era o risco, tudo depende. Na minha primeira produção de hidromel, eu cometi alguns erros que infelizmente trouxeram esses aromas, esses gostos diferentes. Cara, ficou bom, tomei tudo, acabei com o hidromel, mas dava para sentir um gostinho estranho lá no fundo. E antigamente, quase toda a fermentação era aberta, porque o pessoal não conseguia cultivar o fermento. Eles tinham que deixar o barril aberto, com a mistura de açúcar e água ali dentro, para que as leveduras que estivessem no ar caíssem ali e fizessem a fermentação. Então, como isso podia trazer coisas indesejadas para a bebida, cara, hoje você toma uma cerveja, um vinho e vai tomar um hidromel muito melhor do que antigamente. É isso mesmo. Antigamente as bebidas eram ruins por causa desses outros compostos que entravam junto e o pessoal não tinha esse controle de higiene e qualidade. Que merda, hein? Sabia não? Como o hidromel foi se consolidando na Europa ao longo do tempo, lá é uma bebida muito comum. Tem muita indústria que produz e muito mais gente que fabrica em casa artesanalmente. Mas aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, o único jeito de você experimentar hidromel era fazendo em casa. E foi aí que eu comecei a fazer essa bebida maravilhosa. Eu tenho que dizer, não existe sensação melhor do que você ficar bêbado com a sua própria bebida. Eu lembro quando ficou pronto e a primeira vez que eu tomei foi numa festa de Ano Novo de 2015. E eu lembro de eu estar bêbado, cambaleando, com um copo de hidromel na mão, olhar e falar: Carai, fui eu que fiz. E agora é a sua vez, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar passo a passo, com todos os detalhes, como é que você vai fazer hidromel aí na sua casa. Até o próximo vídeo, falou!